A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos iniciar, dar início aqui às doutrinas da salvação, também conhecidas, aliás, como doutrina da graça de Deus, ou as doutrinas da graça de Deus. E a primeira doutrina aqui, que eu vou fazer um esboço, porque não dá para ser técnico, o vídeo é bastante curto, não é como uma pregação atrás de um púlpito, onde nós podemos usar 1 hora de pregação ali, explicando minuciosamente a respeito da teologia. Então, o meu objetivo no canal aqui é ser o mais prático possível, usando um pouco da filosofia, de modo que você possa compreender aquilo que está escrito na palavra de Deus. A primeira doutrina que eu quero falar aqui, quero abordar aqui, é a doutrina do arrependimento. Vamos começar pela doutrina do arrependimento. E antes eu vou estar lendo aqui o texto em Marcos, no capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde fala assim: E Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, olha só, primeira doutrina, a doutrina do arrependimento, repetindo aqui, eu não vou ser técnico com relação a vocês. É importante somente falar que essa palavra arrependimento, ela vem do hebraico, também do grego. Arrependimento do hebraico significa conversão ou retornar de onde você estava indo para uma posição específica, no caso, Cristo. E no grego significa metanoia, mudança de mentalidade. Você ter uma mudança de mente. Eu poderia esmiuçar um pouco mais isso aqui, mas como eu falei, o meu objetivo aqui é ser prático com relação a você. Então vamos lá. Eu fiz um breve estudo aqui a respeito, uma breve análise a respeito do arrependimento. Veja que a ordem neste versículo é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Duas coisas o Senhor Jesus Cristo está nos pedindo aqui, pedindo a toda a humanidade, orientando a toda a humanidade. Duas coisas: arrependimento e fé. O que está acontecendo hoje é que as pessoas dizem estar tendo fé, ou dizem ter fé, ou acreditam ter fé, sem terem arrependimento. Esta é a situação desastrosa que nós estamos enxergando hoje na igreja. Pessoas que afirmam ter toda a fé do mundo, porém uma fé sem arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento, logicamente, de pecados, ou dos seus pecados diante de Deus. Então, esta é a situação, como eu coloquei aqui, são duas coisas, arrependimento e fé. De nada adianta ter fé sem arrependimento. Aliás, esta é a situação desastrosa da igreja hoje, uma igreja carnal, uma igreja sem compromisso com Cristo, uma igreja cheia de escândalos, uma igreja cuja aliança com Deus é completamente quebrada. Esta é a situação da igreja, uma igreja adúltera, uma igreja de crianças mimadas, enfim, uma igreja de moleques. Esta é a situação que nós estamos encontrando, daí o motivo de tantos escândalos hoje dentro do cristianismo, daí o motivo do Espírito Santo já não agir mais no nosso meio, como agia na era apostólica, como agia nos grandes avivamentos do século XVI, este é o motivo pelo qual nós não enxergamos mais conversões genuínas, batismos no Espírito Santo dentro de nossos templos, milagres acontecendo em todos os cantos, pessoas se rendendo a Cristo verdadeiramente. Muito pelo contrário, nós encontramos shows nas plataformas que eles chamam de cruzadas evangelísticas, na verdade é uma promoção do ego. Encontramos todo tipo de sensacionalismo dentro das igrejas, doutrinas antibíblicas e heréticas atrás dos púlpitos, tais como doutrinas de prosperidade financeira, doutrinas recheadas de muitos misticismos, enquanto que as doutrinas da graça de Deus, que são tão importantes para a nossa mudança moral e espiritual, vão sendo deixadas de lado, ou por falta de conhecimento, ou seja, por falta desses pastores estudarem, da liderança estudar, dos evangelistas estudarem, dos missionários, enfim, dos crentes em geral estudarem as doutrinas da graça de Deus, para verdadeiramente conhecerem a palavra do Senhor Deus, conhecerem verdadeiramente aquilo que Deus pede de cada um de nós. Por falta desse conhecimento, ou por falta de conhecimento, ou por conveniência mesmo, porque é muito mais fácil ir conduzindo o povo no sensacionalismo, no emocionalismo barato, de modo a arrancar dinheiro deles, e então ir se enriquecendo. Então, as doutrinas vão sendo, diante de tudo isso, deixadas de lado. O resultado?
uma igreja descomprometida com Cristo. Como eu falei aqui, uma igreja criança, cheia de crianças mimadas, que não suporta uma palavra mais dura, não suporta uma palavra de corrigenda com relação ao seu torto caráter ou caráter torto com que a pessoa tem conduzido a sua vida. Então, Jesus nos pede duas coisas aqui: arrependimento e fé. Não adianta você afirmar que tem fé se você não se arrependeu dos seus pecados. Uma coisa segue a outra. Jesus falou, por isso que Jesus aqui nessa palavra coloca o arrependimento em primeiro lugar. Logicamente que ninguém vai se arrepender sem fé. Fé é confiança nas palavras de Cristo. Uma vez que você vai conhecendo as palavras de Cristo, seu coração vai se quebrantando. Uma vez que você vai tendo fé em Cristo, uma vez que você conhece verdadeiramente a Cristo, você vai se quebrantando cada vez mais, seu coração vai se enternecendo cada vez mais. Uma coisa segue a outra. Agora, uma fé sem arrependimento, isso é um berçário das maiores aberrações que existem, que têm existido, que nós temos visto hoje na igreja. Então são duas coisas que o Senhor Jesus nos pede: arrependimento e fé. O que é arrependimento? Como eu falei, eu não vou ser técnico aqui, nem usar aquelas terminologias teológicas de modo que, para fazer você compreender, de modo que seja explicado o termo arrependimento aqui. Porque senão, além do vídeo não comportar todo esse tempo de explicação, isso aí pode acabar confundindo mais você. Então eu vou ser bem prático aqui, bem filosófico aqui. Eu escrevi uma frase que eu gosto, aliás, antes de iniciar essa frase, que eu escrevi a respeito do arrependimento, uma vez que a pergunta é o que é arrependimento, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que arrependimento não é você chegar diante de uma igreja e o pastor ou a sua liderança te passar uma lista de nãos. Não pode fumar, não pode beber, não pode se prostituir, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É lógico que nós não podemos essas coisas. É lógico que o verdadeiro cristão não pode se envolver com a carnalidade, com o mundanismo, com as coisas deste mundo. Nós sabemos disso. Mas isso está longe da definição bíblica a respeito do arrependimento. Está longe do que é o verdadeiro arrependimento. Quer um exemplo disso? Uma pessoa pode parar de fumar e se acreditar ainda ser cristão só porque parou de fumar. A pessoa pode parar de fumar, de beber, de se prostituir e começar a acreditar-se um verdadeiro cristão, porque além dela ter deixado essas coisas, agora ela participa, é membro ativo de uma igreja cristã. Se batizou nas águas, está indo à igreja. Desde quando isso é arrependimento? O que eu quero dizer é o seguinte: eu posso deixar um exemplo de fumar, de beber, de prostituir, mas eu posso continuar sendo aquela pessoa mesquinha por dentro. Eu posso continuar guardando o egoísmo, o orgulho dentro do meu coração. Eu posso continuar sendo uma pessoa intransigente, implacável. Eu posso continuar sendo uma pessoa encrenqueira. Eu posso continuar sendo uma pessoa intratável. Eu posso continuar sendo uma pessoa carnal, apesar de ter deixado isto ou aquilo. Então, arrependimento não se processa você entregando uma lista de nãos para a pessoa. Olha, você agora faz parte desta igreja, você batizou nas águas, faz parte desta igreja, e agora você vai seguir esta lista aqui. Você não vai fumar, você não vai se prostituir, você não vai beber, você não vai isso, não vai aquilo. Enquanto o centro da alma daquela pessoa permanece inalterável. Enquanto o coração, o caráter daquela pessoa permanece inalterável, sem mudança nenhuma. Então, o que é o arrependimento, afinal de contas? Como eu disse para você, que eu escrevi uma frase que eu amo muito, o Espírito Santo, eu creio que me inspirou, arrependimento é você simplesmente viver para Deus. Pastor Éder, mas isso é simples, eu vivo para Deus. Você vive mesmo para Deus? Por quê? A consequência lógica de nós vivermos para Deus é não estarmos vivendo para o mundo. Quem vive para Deus não vive para o mundo. A consequência lógica de quem vive realmente para Deus, quem realmente vive para Deus, é não viver para a carne. Quem vive para Deus não vive para a carne. Quem vive para Deus não vive para a exaltação do próprio ego. Quem vive para Deus não vive para a sua própria exaltação, mas vive para a glória de Deus. Então arrependimento é isso, você só sabe que você verdadeiramente se arrependeu quando você decidiu viver para Deus. Então daqui para frente,
você vai medir cada passo do seu caminho e se fazer a seguinte pergunta: essa atitude minha aqui glorifica a Deus ou está glorificando a mim mesmo? Esta atitude aqui agrada a Deus? Esta atitude que eu estou tomando aqui é uma atitude que vai deixar Deus satisfeito comigo? Esta ação que eu estou fazendo vai cooperar para o meu crescimento espiritual? Vai me firmar cada vez mais nos passos da luz? Isso é viver para Deus. Isso é viver para Deus. É você o arrependimento, como nas palavras de Paul Washer, aquele pregador norte-americano também, ele sintetiza bastante o arrependimento de pecados. E ele foi bastante claro e falou assim, que só sabe-se que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu quando ela todos os dias se arrepende do seu pecado e todos os dias ela busca a santificação. É isso que eu estou falando, é a pessoa viver para a glória de Deus, é a pessoa viver para Deus. Você achou muito simplista esta frase, viver para Deus. Eu vivo para Deus, eu vou à igreja, tem muitas pessoas que vão à igreja, mas nunca viveram para Deus. Eu leio a minha Bíblia, tem muitas pessoas que permanecem com a Bíblia aberta, lendo dia e noite, e não vivem para Deus, vivem para si mesmos. Eu vou aos montes de oração, eu já fui batizado, eu faço evangelismo com meu pastor, com a minha equipe de evangelista. Tem muitas pessoas que trabalham ativamente dentro da casa de Deus, no entanto não vivem para Deus. Não vivem para Deus. Sabe, quando nós sabemos também que nós estamos vivendo para Deus, quando nós estamos sacrificando o nosso ego, quando nós estamos sofrendo por negar a nossa própria vontade, quando nós estamos sofrendo por nos silenciarmos quando temos vontade de xingar, quando nós estamos sofrendo porque o nosso ego sofre, a carne grita por dentro de vontade de fazer com que você prevaleça e você seja exaltado no lugar da vontade de Deus. É quando eu tenho vontade de me vingar e não o faço. É quando eu tenho vontade de não perdoar, mas eu perdoo. A carne grita, porque a carne não quer isso, não quer esse tipo de coisa. Então, viver para Deus, isso é arrependimento. E a grande pergunta que fica aqui é: você se arrependeu? Você vive para Deus? Então, analise a sua vida baseado nesta pergunta e você saberá a resposta se você realmente se arrependeu e creu no Evangelho, que acreditou e teve fé no Evangelho de Cristo. Porque ter fé verdadeira no Evangelho de Cristo mostra-se pelas obras espirituais, pelas obras que partem de dentro para fora, através de um arrependimento sincero. Que Deus abençoe a tua vida.